Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você estiver vendo este vídeo pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu perfil do Instagram. Se você estiver vendo este vídeo pelo Instagram, hoje a gente vai falar sobre exercício físico e obesidade, especificamente musculação no tratamento da obesidade. E hoje eu vou falar sobre um ponto muito específico da saúde humana, né? Porque quando a gente fala em tratamento da obesidade é uma coisa muito ampla, só que hoje eu vou dar foco a um parâmetro importante da saúde humana que é afetado pela obesidade. O que é engraçado, porque quando a gente pensa em obesidade, muita gente, quando eu falo muita gente, eu estou falando as pessoas leigas, mas também os profissionais de saúde, a gente pensa muito na saúde cardiometabólica. E a gente pensa isso porque vários estudos mostram, e mostram de uma maneira muito consistente, que a obesidade afeta a saúde cardiometabólica. Ou seja, a obesidade aumenta as chances de doenças cardiovasculares, aumenta inclusive as chances de morte por doenças cardiovasculares. A obesidade aumenta as chances de doenças metabólicas, como por exemplo a diabetes do tipo 2, dislipidemias, dentre outras doenças metabólicas. A obesidade inclusive aumenta as chances de vários tipos de cânceres em obesos. Só que, veja, entenda que a obesidade, ela não afeta apenas a saúde cardiometabólica. A obesidade afeta a saúde de uma maneira sistêmica, ela influencia negativamente vários sistemas orgânicos, inclusive o sistema músculo-esquelético, ou seja, músculo, osso, ligamentos, tendões. E quando a gente fala no sistema músculo-esquelético, um ponto importante que é afetado pela obesidade é a capacidade contrátil do músculo esquelético, ou seja, a função contrátil do músculo esquelético, que é esse músculo que você usa para se movimentar, ela é afetada. Quando você tem a capacidade contrátil do músculo esquelético afetada, você afeta a capacidade desse músculo de gerar força, ou seja, de produzir força. Tanto é que quando você compara indivíduos obesos com indivíduos eutróficos, ou seja, indivíduos com peso normal, em média, indivíduos obesos têm menos força muscular do que indivíduos com peso normal. E esse menor nível de força muscular, a longo prazo, pode comprometer o desempenho de atividades da vida diária e levar esses obesos a desenvolver algum grau de incapacidade. Portanto, é extremamente importante obesos treinarem força. É extremamente importante obesos fazerem musculação. Não só para emagrecimento, não só para melhorar a saúde cardiometabólica, mas também para ganharem força, porque eles precisam ganhar força exatamente por causa desses pontos relacionados ao músculo que eu falei para vocês. Eles precisam de mais força, eles precisam prevenir o declínio no desempenho em atividades da vida diária que pode acontecer futuramente e precisam prevenir uma futura incapacidade que pode acontecer a longo prazo. E aí vai a pergunta, tá, obesos precisam fazer musculação, mas como é que obesos devem treinar? É melhor eles treinarem usando apenas o peso do próprio corpo? Ou é melhor eles treinarem usando bandas elásticos? Ou seria melhor obesos treinarem usando pesos livres? Bem, para responder essa pergunta, eu trago um estudo que foi publicado por pesquisadores chineses no ano de 2022. Esse estudo foi uma revisão sistemática e meta-análise publicada na Frontiers in Physiology, onde eles pegaram 15 estudos que investigavam exatamente isso, que fazem exatamente essa pergunta. É melhor para promover perda de gordura, ganho de força e ganho de massa muscular, os obesos treinaram usando o peso do próprio corpo, bandas elásticas ou pesos livres? E aí, juntando esses estudos, esses 15 estudos, dava um total aí de 669 indivíduos com sobrepeso e obesidade. E aí, quais foram os resultados? Bem, quando a gente fala em ganhos de força muscular, houve ganhos significativos para as 3 formas de treinamento. Ou seja, falando em ganhar força muscular, que é extremamente importante para indivíduos obesos. Tanto faz se o obeso vai treinar usando apenas o peso do próprio corpo, apenas pesos livres ou apenas elásticos. Já que não tem diferença entre treinar usando essas 3 formas de treinamento para ganhos de força, o obeso poderia misturar essas 3 formas. Então, alguns exercícios usavam pesos livres, alguns exercícios usavam o peso do próprio corpo e alguns exercícios podem usar bandas elásticas. No entanto, quando nós falamos em perda de gordura corporal, esses pesquisadores verificaram que só aconteceu perdas significativas na gordura corporal para os obesos que treinaram usando o peso do próprio corpo e os elásticos, enquanto que treinar com pesos livres não causou perdas significativas na gordura corporal. Eu comento isso daqui a pouco, tá? Quando nós falamos em ganho de massa muscular, portanto hipertrofia, que é um ponto importante para os obesos,
Os pesquisadores verificaram que só houve ganhos significativos na massa muscular para aqueles obesos que treinaram usando o peso do próprio corpo, enquanto os obesos que treinaram usando pesos livres e elásticos, não houve ganhos significativos na massa muscular. Eu também comento isso agora. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui. Esses pesquisadores observaram que nesses 15 estudos que foram incluídos nessa revisão e meta-análise, tinham limitações sérias, limitações na montagem desses estudos, ou seja, limitações na metodologia. E essas limitações, que foram sérias limitações, podem comprometer os resultados desses estudos. De forma que não dá para acreditar 100% nesses resultados que eu estou acabando de dizer para vocês, porque esses estudos tinham sérias limitações. Portanto, a gente precisa de cautela antes de sair por aí dizendo que obesos que treinam com pesos livres não perdem gordura e não conseguem aumentar a massa muscular. A gente precisa de cautela antes de sair por aí dizendo que obesos que treinam com bandas elásticas não é legal, porque isso não promove ganhos de massa muscular. Então a gente precisa de cautela para isso, para dizer isso. Então veja, o que é fato? Veja, o músculo humano, na verdade o músculo de uma forma geral, ele não sabe com que ele está se contraindo. Então, quando o teu músculo está se contraindo, ele não sabe se ele está se contraindo usando pesos livres, usando máquinas de musculação de última geração, usando bandas elásticas ou o peso do próprio corpo. O que ele sabe é que ele está se contraindo contra uma resistência. E ele pega essa resistência, ele interpreta esse sinal mecânico, emitindo sinais fisiológicos e bioquímicos, que, se esse estímulo estiver sendo dado da maneira correta, vai haver uma interpretação, vai haver uma resposta, e essa resposta pode vir através de ganhos de força, de massa muscular, perda de gordura, inclusive, claro, melhoras em parâmetros de saúde. Portanto, se você for obeso, é evidente que você precisa treinar musculação, como com pesos livres, bandas elásticas ou com peso do próprio corpo. Tanto faz, apenas treine, você vai ganhar força e vai ganhar de maneira significativa. E quanto à massa muscular, você também vai, desde que você dê o estímulo correto. Não importa se vai ser com elástico, com peso livre ou com peso do próprio corpo. Vai perder gordura? Também vai, desde que você dê o estímulo correto, ou seja, dê a dose de treinamento correta, na intensidade, no volume correto. Aí você vai perder gordura, vai perder de forma significativa, independente de você treinar com pesos livres, com máquinas ou com bandas elásticas. Portanto, se você for obeso, mais uma vez, treine força, não importa de que maneira, ok? Então, espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.